série de mensagens, Gente como a Gente. E a ideia dessa série é acompanhar alguns episódios da vida do apóstolo Pedro e ver que Pedro foi gente como a gente, cometia acertos, muitos acertos, mas também cometeu muitos erros. E através dos acertos e erros da vida de Pedro, de alguns episódios, nós estamos extraindo lições para a nossa vida. Hoje o tema é Andando sobre as Águas. Na semana que vem é a última mensagem dessa série. Nós vamos falar do episódio em que Jesus está lavando os pés dos discípulos. E aí quando chega no momento de lavar os pés de Pedro, Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E aí nesse diálogo a gente vai aprender algumas coisas. Semana que vem é essa mensagem. Mas hoje, andando sobre as águas, foi Helen Keller quem disse: a vida é uma aventura ousada ou não é nada. Pense nisso. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. Isso é uma verdade dita por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dizer essa verdade. Ela vai continuar sendo uma verdade. Mas alguém que viveu como Helen Keller merece uma atenção, uma consideração especial. Essa mulher nasceu cega, ela nasceu surda, portanto incapaz de falar, e de alguma maneira ela encontrou uma forma, um caminho para sair da escuridão e ter contato com o mundo ao seu redor. A história de Helen Keller é um dos maiores milagres do século XX. Milhares, eu diria milhões de pessoas se inspiraram na história dessa mulher, no exemplo dessa mulher. Então eu peço que você considere mais uma vez as palavras dela. A vida é uma aventura ousada ou não é nada. Agora vamos transportar isso para o reino espiritual. Eu acho que o equivalente disso no reino espiritual seria algo do tipo: a vida de fé é inerentemente uma vida de riscos, ou de risco. Pense nisso. A vida de fé é uma vida de risco. Quando você olha na Bíblia, você vai encontrar homens e mulheres que fizeram coisas tremendas, maravilhosas para Deus. E quase sem exceção você vai ver isso. Essas pessoas correram risco por causa da sua fé, correram risco por causa de Deus. Eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, Noé, que construiu a arca; Abraão, que saiu da segurança da sua cidade materna para uma terra que Deus havia prometido a ele; Moisés, que conduziu o povo de Deus através do deserto. Você pode ter também a história de Josué, que marchou em torno das muralhas de Jericó; Davi, que derrotou o Golias; Elias, que enfrentou os malignos profetas de Baal. Você tem Esther, que arriscou a própria vida para salvar o povo. Você tem Daniel, que se arriscou, mas resolveu não se contaminar comendo a comida do rei. Você tem Neemias, que levou o povo de Deus a reconstruir os muros de Jerusalém. Enfim, gente, quando a gente lê a Bíblia, frequentemente nós descobrimos homens e mulheres que realizaram grandes coisas para Deus, que não se contentaram em aceitar o status quo. Não, vamos fazer alguma coisa. Eles pensaram: alguma coisa pode ser feita, e eles se colocaram a caminho para fazer. Alguma coisa pode ser feita. Quando ninguém mais se apresentou, eles disseram: usa a minha vida, Senhor. Quando as nossas crianças vêm para a igreja, quais são as histórias que nós contamos para elas? Essas mesmas histórias que eu acabei de mencionar. Nós falamos sobre esses heróis da fé: Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel, tantos outros. Nós falamos sobre essas almas corajosas que arriscaram tudo por causa de Deus. São pessoas que nós temos para os nossos filhos como exemplo. Nós gostaríamos que fossem modelos e os nossos filhos pudessem seguir o exemplo desses modelos. Isso é justo, isso é certo, porque a vida de fé é inerentemente uma vida de risco.
se você não está disposto a dar uma chance, se você não está disposto a arriscar nada, você não vai descobrir o que é viver pela fé. Não vai. Se você tem que ter todas as respostas, se você tem que ter todas as contas feitas, se você tem que ter o controle de todas as coisas, se você tem medo de dar o próximo passo, a menos que você saiba o que tem lá do outro lado, então, querido, a fé vai ser um mistério para você, e você nunca vai experimentar a fé. De todas as histórias do Novo Testamento que ensinam essa verdade, eu não conheço nenhuma mais amada do que a história de Pedro andando sobre as águas. Está aí em Mateus capítulo 14, Pedro andando sobre as águas. Sem dúvida você já ouviu essa história antes, claro que sim. Nossos filhos contam essa história de cor, mas de alguma forma nós nunca nos cansamos dela. Nunca nos cansamos dessa história. Qual é o pano de fundo? Bem, é muito simples. Jesus está na costa noroeste do Mar da Galileia, é final do dia, Jesus já realizou o milagre da multiplicação dos pães, alimentou uma multidão de 5.000 homens, só homens, 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. Compreensivelmente a multidão está surpresa, está fascinada por Jesus, e a multidão quer fazer de Jesus rei, claro. Ele dá pão de graça, ele dá peixe de graça, vamos fazer de Jesus o nosso rei. Mas Jesus sabia que o entusiasmo da multidão passa rápido. E ele então dispensa a multidão, se recusa a ser rei daquela multidão, e ele envia os discípulos na frente, para o outro lado do lago, dizendo que ele iria encontrá-los mais tarde, e ele vai orar agora por si mesmo. Mateus conta essa história dessa maneira, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Por enquanto, tudo bem, essa é a história. Agora, quando os discípulos começam a navegar para o outro lado do lago, uma enorme tempestade explode. E do jeito que os evangelistas, que os escritores dos evangelhos contam a história, parece que essa tempestade começa por volta de 8 horas da noite e continua a noite inteira. De fato, queridos, o Mar da Galileia, alinhado, ou aninhado, melhor dizendo, perto de montanhas, era muito comum essas tempestades. É muito comum essas tempestades repentinas. Elas vêm repentinamente, só que elas vão embora rapidamente. A questão dessa tempestade é que ela veio rapidamente e ela permaneceu. Os discípulos estão lutando contra o vento, 9 horas da noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas. E ainda assim a tempestade continua sem nenhum sinal de que ela vai arrefecer. Depois de 8, 9 horas extenuantes, os discípulos estão exaustos, cansados, no meio do lago, encharcados, gelados até os ossos, exaustos a ponto de começarem a se perguntar: será que a gente sai dessa? Será que a gente sobrevive a essa tempestade? A gente pega de novo essa história no versículo 25, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Pelos cálculos, isso deve acontecer entre 3 e 6 horas da manhã. Foi em algum momento entre essas 3 horas, esse período de 3 horas, que Jesus começa a andar sobre as águas. Claro, eu não preciso nem comentar que esse é um milagre literal. Eu creio dessa maneira. Não é um símbolo, não é uma parábola, não é um sonho, não é uma visão. Jesus, o homem de carne e osso, não uma visão, não uma aparição, literalmente, ele está de pé em cima das águas, de pé em cima das águas. Eu não sei como ele fez isso, mas a minha fé, eu não tenho dúvida, ele fez isso. Afinal, ele é o Senhor do céu, da terra e do mar. Ele é Senhor do natural e ele é Senhor do sobrenatural. Então andar sobre as águas para Jesus não é mistério algum. Então quando os discípulos viram
Jesus andando sobre as águas, eles ficam aterrorizados, e alguém no meio dos discípulos, talvez um pouco mais míope, alguém diz assim: é um fantasma. Claro, eles estão errados, mas é um bom palpite. Pense bem, não é todo dia que você vê alguém andando, passeando num lago, sobre as águas, à meia-noite, no meio de uma tempestade. Claro, não é novidade alguma, isso não é coisa corriqueira, pelo contrário, é algo que você não vê todo dia. Então nós podemos entender o medo dessas pessoas. Eles haviam remado, e remado, e remado, não chegaram a lugar algum, pareciam não conseguir mais chegar à praia. Eles vão morrer, será que saímos dessa? É 4, talvez 4:30 da manhã, estão cansados, exaustos, dores musculares por todo o corpo, vento uivando ainda sobre a cabeça deles, chuva caindo intensamente, eles estão com frio, eles estão cansados, além disso mal-humorados, porque estão com fome e estão frustrados. Esse é o quadro. De repente alguém vê um vulto, uma figura, no meio do mar, sobre as águas, e esse alguém vem andando em sua direção. Eu acho que eu seria o cara no meio dos discípulos que ia gritar: é um fantasma! Eu seria o cara, não é? Meu primeiro pensamento, lógico, gente, meu primeiro pensamento não seria: nossa, aí vem Jesus em mais uma caminhada sobre as águas. Não, lógico, eu acho que eu seria o cara que estava remando e diria para o outro: cala a boca e rema. O texto continua no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Queridos, ao preparar essa mensagem, eu tive a oportunidade de consultar alguns comentaristas mais antigos, até mesmo de outros séculos. Muitos deles reagiram muito negativamente. Pedro fez. Chamaram Pedro de impulsivo, obstinado, arrogante, tolo, porque queria andar sobre as águas. Alguns comentaristas até sugeriram que Pedro se achava melhor do que os outros. Agora, veja bem, eu acho que esses comentaristas perderam a questão completamente. Não há nada no texto que sugira, nem remotamente, nem distante, nem entre linhas, que Pedro tenha sido arrogante, que Pedro estava errado por querer andar sobre a água. Tudo aponta na outra direção, na verdade. Eu penso que alguns comentaristas afirmam que Pedro foi arrogante, porque esses comentaristas são o tipo de gente, o tipo de homem que não corre riscos pela fé. Esses comentaristas são o tipo de gente que prefere a segurança do barco, o controle do barco, o chãozinho do barco, a colocar os pés nas águas. Por isso eles chamam Pedro de arrogante. Veja bem, gente, nesse ponto Pedro não está sendo impetuoso. Não é como se ele pulasse na água e saísse andando. Pelo contrário, Mateus é muito claro no ponto em que Pedro pede permissão para sair do barco, permissão para andar nas águas. Se Jesus dissesse: não, fica quieto aí, ele ficaria. Mas como Jesus disse: venha, então Pedro se moveu. Como é que nós podemos criticar Pedro nesse ponto? Não tem como. Agora veja bem, nós não podemos perder a força das palavras de Jesus aqui. Veja o que Jesus diz, quando ele se aproxima, ele diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Agora, Jesus usou uma expressão que os discípulos já conheciam. Você sabe, quando Deus aparece para Moisés, no livro do Êxodo, e diz assim: vai até o povo de Israel, e tire o povo de Israel do Egito. E aí Moisés pergunta: Senhor, quando eles perguntaram quem te enviou, o que eu direi? Qual o teu nome?
Deus disse: diga para eles que eu sou, o enviou. Quando Jesus diz sou eu, Ele não está dizendo para os discípulos: espera aí gente, não se preocupa, sou eu, Jesus. Não é isso. Ele está usando essa versão grega do eu sou, do Velho Testamento. O que Jesus está dizendo: eu sou o Senhor Deus do universo, eu criei o vento, eu criei as ondas, eu enviei a tempestade. Ele é o próprio Senhor quem diz para Pedro: pode vir, Pedro, pode andar sobre as águas. Querido, quando Jesus diz venha, é bom obedecer. Quando Jesus diz caminhe, é bom colocar os pés na estrada, é bom obedecer. E no caso de Pedro, acredite, era mais seguro Pedro estar na água do que estar dentro do barco. E aí naquele momento a coisa mais inteligente que Pedro podia fazer era sair do barco. Agora veja bem, uma vez que Pedro estava totalmente na água, ele se vira para caminhar em direção a Jesus. Então ele caminha em direção a Jesus, e o seu mestre caminha em direção a ele. É um encontro no meio do mar. Tudo vai muito bem, até que Pedro percebe novamente a tempestade. Ele lembra que a tempestade não havia parado. Toda essa comoção, toda essa emoção que eles viveram naquele momento, não fez a tempestade parar. A chuva continua caindo forte. E atrás dele, os barcos dos outros pescadores e o próprio barco do qual ele saiu, continua sendo sacudido pelas ondas. Mateus diz que quando reparou no vento, ficou com medo. Quando ele olha para o vento, quando ele percebe a cena inteira, o vento estava lá o tempo todo. A tempestade foi enfrentada ao longo de 8, 9 horas. Não é como se o vento cessasse quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, não. Jesus vem a eles no meio da tempestade. De acordo com o versículo 32, o vento não para até Jesus e Pedro entrarem no barco. Gente, essa passagem me faz pensar que a fé pode muito bem ser definida como concentração em Jesus. Fé é isso. Eu acho muito útil, porque todos nós podemos nos distrair, especialmente quando a gente atravessa tempestades na vida. A gente pode distrair, quando a gente passa por coisas tremendas, perigosas, furiosas, coisas que tentam nos esmagar, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração pode se distrair. Não é fácil manter os seus olhos em Jesus no meio da noite, quando a tempestade do medo ameaça esmagar você. Queridos, esse texto nos lembra que Jesus não apenas controla a tempestade, Ele não apenas envia a tempestade, Ele também se revela no meio da tempestade, Ele se mostra no meio da tempestade. Muitas vezes a nossa visão mais pura que nós temos de Jesus vem no meio da tempestade da vida. Quando as tempestades ameaçam quebrar o nosso barquinho, quando as tempestades ameaçam afundar o nosso barquinho, é aí que Jesus se revela no seu mais alto estilo. E o que você faz? Você ora para a sua fé continuar concentrada. Você foca em Jesus, você fixa os seus olhos no Filho de Deus. Deixe-me dizer isso novamente. O vento sopra ao nosso redor, a poderosa tempestade vem, mais cedo ou mais tarde. Nós não temos escolha, nós não temos controle sobre as tempestades da vida. Hoje o sol pode estar brilhando, amanhã podemos nos encontrar lutando numa tempestade, agitados pelo vento. A vida pode se transformar num nada, da noite para o dia. Todos nós sabemos disso. O que aconteceu com Pedro pode acontecer a qualquer um de nós, qualquer um. Por um breve momento, Pedro se esquece de Jesus, Pedro esquece quem Jesus é. Ele olha para a tempestade, ele olha para o vento, ele olha para o mar, ele percebe o quadro inteiro, e ele entende: eu sou Pedro, eu sou um galileu, eu sou um pescador, eu pertenço àquele barco que ficou lá atrás.
E num instante que ele olha para baixo, ele vê seus pés em cima d'água, ele começa a pensar: não era para ser assim, não era para ser dessa maneira. Eu sou Pedro, eu pertenço ao barco. Ele começa a afundar. Você entende? Eu não deveria estar andando sobre as águas, isso é impossível. Quando ele perde a concentração em Jesus, ele começa a afundar. E à medida que ele afunda na água, ele ora a oração mais curta da Bíblia. Ele diz assim: Senhor, salva-me. É sábia essa oração. Porque, gente, tem hora na vida que não dá para fazer aquela oração elaborada, sabe como é que é? Não dá tempo. O carro enguiçou em cima da linha do trem, o trem está vindo. Aí você começa a falar: ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Começa pelo Velho Testamento, até chegar em você. O trem passa por cima. Você está afundando nas águas. Oh Deus de Abraão. É sábio você saber fazer orações curtas. Sabe como? Senhor, salva-me. É só isso. Quando você está afundando, você não tem tempo para longas orações. Você sabe disso, você já viveu momentos assim. A Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão, atendeu aquela oraçãozinha pequenininha. E as palavras de Jesus para Pedro são importantes. Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora veja só, no original, homem de pequena fé, essas 4 palavras no português, em grego é uma palavra só. Uma palavra só. Agora, não dá para traduzir essa palavra, essa uma palavra, para o português em uma palavra só. Mas seria mais ou menos Jesus dando um apelido a Pedro. Ele está dizendo assim: fezinha, é o que ele está dizendo. Fezinha, por que você duvidou? Ele chama Pedro de fezinha. Fezinha, porque você duvidou? De qualquer maneira, onde essa pequena conversa aconteceu? No meio do lago, gente. Ainda está escuro como breu, o vento ainda está soprando, a chuva está caindo, o barco com os outros discípulos está balançando logo ali atrás. Pedro está encharcado, morrendo de medo. Jesus está em pé sobre as águas, Pedro agarrado com todas as forças no braço de Jesus. Depois que Jesus puxa Pedro e o conduz em segurança até o barco, acontece o que os educadores chamam de momento de aprendizado. É o insight. Nossa, agora aprendi, agora entendi tudo. Agora eu compreendi. Então, enquanto eles estão fora, no lago, Jesus compartilha algumas coisas que vão ajudar Pedro na sua vida espiritual. Sem dúvida alguma, Pedro está murmurando baixinho: mas Senhor, me leva de volta para o barco, eu nunca mais eu vou fazer isso, Senhor, me leva de volta. Enquanto isso, de volta para o barco, os outros companheiros de Pedro estão de boca aberta, olhos arregalados. Eles nunca, nem sequer sonharam ver tal cena. E os versículos 32 e 33 concluem a história dizendo: quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Antes de encerrar a história, eu quero fazer 2 observações sobre Pedro. 2. E depois uma observação final. A primeira observação sobre Pedro é essa aqui: dê crédito a Pedro, porque Pedro estava disposto a fazer o que ninguém mais estava disposto a fazer. Dê crédito a ele. Normalmente a gente lembra de Pedro como o fezinha. Fezinha, tirou os olhos de Jesus. Então lembre-se dos outros 11. Onde os outros 11 estavam? Dentro do barco, gente. Pedro foi o único que fez o que estava, o que os outros não fizeram.
Antes de afundar, você tem que colocar o pé na água. Se você fica no barco, você nunca afunda. Mas nunca vai saber o que é andar sobre as águas. Nunca vai saber. Essa não é a história de Bartolomeu andando sobre as águas. Bartolomeu ficou no barco. Essa não é a história de Mateus caminhando sobre as águas. Mateus ficou no barco. Essa não é a história de Tiago caminhando sobre as águas. Tiago ficou no barco. Trata-se de Pedro caminhando sobre as águas. Mas ele afundou. E daí? Ele deu alguns passos. Ele teve coragem de sair do barco. Talvez alguns outros quisessem fazer o mesmo. Se Pedro permanecesse mais tempo andando sobre as águas, certamente eu imagino os 12 dentro d'água. Mas Pedro foi o primeiro. Deu uma chance a esse homem. Ele fez o que os outros não fizeram. E é por isso que essa é a história sobre ele. Os 11 ficaram na plateia. Antes de criticar Pedro, porque Pedro teve pouca fé, lembre-se, é melhor ter pouca fé do que fé nenhuma. É muito melhor. Os outros caras não tinham fé alguma. Segunda observação, quando Jesus chamou Pedro de Fezinha, nem sei se é assim que escreve, é assim, gente? Não é assim não, né? É, mas é com Z, né? Então me perdoe, eu nunca vi essa palavra antes, eu inventei essa palavra. Na minha invenção é com S. Quando Jesus chamou Pedro de Fezinha, eu fiquei em dúvida se era com Z. Apostei errado. Quando Jesus chamou Pedro de Fezinha, ele não estava repreendendo por tentar demais, mas por confiar de menos. Ele puxa a orelha porque Pedro, não é porque Pedro foi ousado, é porque Pedro confiou de menos. Você vê a diferença? Jesus não está dizendo, Pedro, você deveria ter ficado dentro do barco. Não é isso. Claro que não. Jesus está realmente dizendo, Pedro, se você apenas mantivesse os olhos em mim, você poderia caminhar o Atlântico inteiro, atravessar o mar inteiro sobre as águas. Então Jesus não está repreendendo Pedro porque ele tentou, mas está repreendendo porque ele confiou muito pouco. E isso me leva ao último argumento, para você sair do seu barco. Se eu até agora não convenci você a sair do barco, então a minha última palavra para todos vocês é essa: todos nós vamos morrer um dia, todos nós. Alguns de nós vão morrer mais cedo, outros mais tarde, mas ninguém fica nesse planeta para sempre. E aí é a grande questão, gente: ou a gente morre no barco, ou a gente morre na água. Enquanto eu prego esse sermão, eu tenho 48 anos. Francamente, eu sinto isso a cada dia, que eu tenho 48 anos. Não é que eu me sinta velho, não é isso. Eu não estou, mas eu sei que eu não tenho mais 25 anos de idade. Eu olho para as minhas filhas no auge dos 15 anos, vejo nelas potencial, mas também vejo nelas uma enorme energia. Elas podem correr ao meu redor sem sequer suar a camisa. A vida é assim para todos nós. Você vive tempo suficiente, você vai ver uma geração vindo atrás de você. Ninguém vive aqui para sempre. Pais envelhecem, pais morrem, filhos permanecem, mas em pouco tempo eles envelhecem e morrem também. Mais cedo ou mais tarde, todos nós temos um encontro com a morte. Ainda que essa ideia seja deprimente, eu simplesmente estou usando essa ideia para lembrar que a maneira como você vive a sua vida é importante. A maneira como você vive esse pequeno tempo que você tem sobre essa terra é importante. Uma geração mais velha nos ensinou essa verdade dessa maneira: apenas uma vida que logo passará, só o que for feito para Jesus Cristo vai durar. Meu querido, eu quero viver até o último momento da minha vida totalmente investido em Jesus Cristo e no reino dele, fazendo tudo que eu possa fazer para avançar com o evangelho de Jesus, assumindo riscos com base em princípios do reino de Deus. Meu querido, ficar no barco é confortável, é seguro, mas isso não é vida de fé. Quem quer experimentar um milagre tem que botar o pé na água.
Jesus nos chama para descobrir o que Ele está fazendo no mundo, e em seguida Ele nos chama para nos envolver com isso de todo o coração. Não é um pé dentro do barco e uma pontinha dentro da água. Ou você entra, ou você não entra. No final, gente, o que é melhor? Pedro que tentou e afundou, ou os 11 que ficaram dentro do barco? Há uma razão para que a gente pregue sobre Pedro e esqueça os 11. Só Pedro assumiu o risco. É por isso que nós ainda estamos falando de Pedro 2000 anos depois. Claro, é arriscado andar sobre a água. Claro, é possível que você afunde, mas você nunca saberá até que você coloque o pé na água. Eu não sei qual é o barquinho que você está se segurando como a sua segurança, mas eu sei de uma coisa: Deus preparou essa mensagem nessa noite para dizer para você: coloca o pé na água, e você vai ver o milagre acontecer. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sou contra a segurança do barquinho, claro que não. E essa mensagem nem é contra o barquinho, claro que não. O que essa mensagem se propõe é desafiar você a não permanecer a vida inteira dentro do barquinho. Deus está fazendo coisas ao redor deste mundo, e Ele chama você para descobrir o que Ele está fazendo e se envolver com Ele. Mas para se envolver com Ele, você vai ter que deixar o barquinho. O barco é confortável, o barco é seguro. O barco você tem companhias de outros. Mas acredite, querido, o milagre não está dentro do barco. O milagre está lá fora, onde Jesus está caminhando e agindo. É por isso que Ele diz: venha, venha, mas foque em mim, concentre-se em mim, olhe para mim. É essa a aventura do Evangelho. É para isso que eu e você fomos chamados, para essa grande aventura de fé, essa linda aventura de fé. Coloque o pé na água e veja o milagre acontecer. Eu não sei como você vai aplicar esse sermão na sua vida, porque as circunstâncias variam de acordo com as pessoas. Eu não sei qual é o nome do seu barco, nem qual a tempestade que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei: é mais seguro andar sobre as águas com Jesus do que permanecer dentro do barco sem Jesus. E Ele está chamando você para um desafio de fé. Você está disposto a pular, saltar e ver o que vai acontecer? Isso é entre você e Deus. A decisão é sua. Pai, te louvo, te agradeço, porque Pedro nos deu o exemplo de alguém que foi ousado o suficiente para sair do barco. Ok, ele afundou, ok, ele foi o único chamado de fezinha, mas a gente aprende que é melhor ter pouca fé do que fé nenhuma. E nós te louvamos, Senhor, porque podemos contar contigo. Tu és o nosso porto seguro, Tu és a nossa segurança, mesmo no meio da tempestade. A gente crê nisso, Deus. E nós, inspirados nessa história, estamos tomando a decisão de sair do barco, de viver pela fé. Dá-nos a Tua bênção e a Tua graça. Em nome e por amor de Jesus. A
igreja do Senhor pode dizer amém? Amém.